Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre genética, um assunto que aproximadamente 12% das questões de todos os Enems já foram abordados. Então vamos prestar bastante atenção para poder conseguir nosso êxito lá na prova do Enem. Vamos lá. Genética. Quando se fala de genética, nós temos que lembrar do pai da genética. O Mendel era um monge agostiniano e que tratava as ervilhas, que cuidou das ervilhas durante algumas gerações e descreveu as características das ervilhas. Quais características ele descreveu? Ele descreveu 7 características e dentre elas tinha a cor das ervilhas, a forma das ervilhas, a altura do pé de ervilha, a cor das flores das ervilhas, a cor da semente da ervilha, enfim, foram 7 características avaliadas, analisadas. E dentre estas, ele sempre obteve durante a sua análise uma proporção de 3 ervilhas com uma característica para uma ervilha com uma outra característica. Continuamente estudando, nós sabemos que essas que apareceram em número de 3 são as ervilhas que apresentam características dominantes. E a que apareceu em número de 1 é a que apresenta característica recessiva, que nós vamos já abordar um pouquinho mais. Conceitos básicos da genética. O que nós precisamos saber da genética? Os genes são estruturas presentes no nosso DNA. O DNA é formado ou forma os nossos cromossomos. Cromossomos na espécie humana são 46 ou 23 pares. E nas ervilhas, professor? Nas ervilhas são 14 ou 7 pares. Coincidentemente, Mendel analisou 7 características, ok? Mas foi só coincidência. Vamos adiante. Os genes podem ser dominantes ou podem ser recessivos. Genes dominantes são aqueles genes que se expressam sempre que aparecem. E genes recessivos só se expressam se eles aparecerem juntos com outro recessivo. Bom, os genes, eles apresentam-se no cromossomo e como nós temos um par de cromossomos, ou 23 pares de cromossomos, nós então temos genes alelos. São genes que estão presentes ou apresentam-se aos pares no cromossomo que nós recebemos do nosso pai e no cromossomo que nós recebemos da nossa mãe. Então, na mesma posição, no mesmo locus gênico, nós vamos ter genes alelos, sendo que um está no cromossomo vindo do pai e outro está no cromossomo vindo da mãe. Os cromossomos, eles podem ser de 2 tipos, assim como a nossa herança. Ela pode ser autossômica, que apresenta-se em todos os cromossomos, no caso da espécie humana, em todos os cromossomos do par 1 ao par 22, menos no par 23. No par 23 nós temos os cromossomos sexuais, ou as nossas características de herança sexual. Cromossomos podem ser ditos ainda homólogos, quando eles apresentam os mesmos locus gênicos, ou seja, quando eles apresentam genes alelos. E ainda, outros conceitos, outros termos, são genótipo, que indica o conjunto de genes que cada ser tem. Esse não se expressa, quer dizer, esse não está expresso, ele vai se expressar. Mas quando ele se expressar, relacionando-se com o ambiente, ele vai ser chamado fenótipo. Fenótipo, então, é a expressão do genótipo em interação com o ambiente. E os genes, eles ainda podem ser, dentro de um indivíduo, homozigotos ou heterozigotos. Quando eles apresentam mesmo as formas, bom, o gene que eu recebi do meu pai,
ele é igual ao gene que eu recebi da minha mãe, para determinada característica. Então, eu sou um indivíduo homozigoto para essa característica. E se eles apresentam versões diferentes, o indivíduo é descrito como sendo heterozigoto. Bom, vocês vão lembrar que um dia o professor falou para vocês que o gene podia ser o Azão ou então podia ser o Azinho. O Azão é um gene dominante e o Azinho, o gene recessivo. Se o indivíduo apresenta os dois genes, ele então é descrito como um indivíduo heterozigoto. Vamos adiante. Questões do Enem. Lá no Aprova Enem da segunda série, página 45, a primeira questão comentada diz assim: em um experimento preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem. O que é a clonagem? É quando o indivíduo ele origina um ou outros iguaizinhos a ele, geneticamente idênticos a ele. Ok? Na espécie humana, a clonagem acontece quando ocorre a formação de gêmeos univitelinos. Apenas assim. Quando acontece gêmeos bivitelinos, não é clonagem. Então essa é uma clonagem natural. Tudo bem? No caso dos gêmeos univitelinos. E nas plantas? Nas plantas, a propagação vegetativa, a utilização de partes das plantas ou de uma planta para formar outras plantas, isso também é uma clonagem, mas se chama propagação vegetativa. Essa também é uma forma natural de clonagem, ok? Bom, então, técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Bom, então, se a planta original apresenta folhas verdes e foi clonada, todas as plantas devem originar folhas verdes. Vamos tentando entender a questão. Esse conjunto foi dividido em dois grupos que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Só para lembrar, as plantas precisam da luz para fazer a fotossíntese. Sem fotossíntese, elas não permanecerão viáveis. Após alguns dias, continuando a questão, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Legal. As plantas que ficaram na luz fizeram fotossíntese, folhas verdes. As que não estavam na luz ficaram com folhas amareladas, sem fotossíntese. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram os genótipos e os fenótipos idênticos? Fenótipos não. Eles se expressaram de forma diferente. Os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes? Opa, parece que sim. Parece que é a letra B, hein? Letra C. Diferenças nos genótipos e fenótipos? Genótipos não mudam. O mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes? Não, o contrário. O mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos? Não, o contrário. Então a resposta correta, quem anotou a letra B acertou, ok? Vamos para a próxima. Na próxima questão, diz assim, página 48, questão 8, lá do Aprova Enem da segunda série. De novo, fenótipo é o genótipo mais o ambiente. Lembrem que eu acabei de falar que o fenótipo é a expressão dos genes em interação com o ambiente. Ok? O indivíduo nasce com a cor da pele bem clara. E aí, de repente, ele começa a pegar bastante sol. Então, a pele dele começa a ter uma pigmentação mais escura. Então, o genótipo não mudou. Mas o fenótipo, que é a expressão desse genótipo, interagindo com o ambiente, modificou. Então, e se ele tivesse ficado dentro de casa para sempre, professor? Ele teria ganhado um pouquinho de pigmentação, mas o normal naquela expressão daquele gene. Ok? Vamos continuar. A famosa expressão da genética, o fenótipo é o genótipo mais o ambiente, explica o princípio de que o fenótipo pode ser alterado pelo ambiente
e ser transmitido aos filhos. Não. Fenótipo não é transmitido aos filhos, se for alterado pelo ambiente. O genótipo resulta da ação conjunta entre o fenótipo e o ambiente. O genótipo não, é o contrário, né? Aí tá. Fenótipo resulta do genótipo sob a influência do ambiente. Opa, essa aí parece que está mais correta. Genótipo, letra D, genótipo do indivíduo pode variar de acordo com o ambiente. Não, o fenótipo. O genótipo determina o fenótipo independentemente do meio. Não. Resposta correta, então ficamos com a letra C. Parabéns para quem acertou. Vamos para a próxima. Todo mundo está entendendo? Espero que estejam anotando. Quem não estiver anotando, faz um print da tela. Ou então, na nossa plataforma, vocês podem assistir essas aulas quantas vezes quiserem. Então vamos lá, continuando. Outra questão da página 48, a prova Enem 2, questão 10. Espécies que praticam autogamia. O que é a autogamia? Elas têm tanto o sexo feminino quanto o masculino presentes no mesmo indivíduo. Ah, professor, eu conheço isso aí por hermafrodita. É isso mesmo. Assim, seus gametas femininos podem ser fecundados pelos próprios gametas masculinos. Aí, na natureza, nas plantas, há uma forma, ou algumas formas, de elas evitarem essa autogamia. Tipo, o androceu amadurece em tempo diferente do gineceu. Sei não, professor, o que é androceu e nem gineceu. Androceu é o aparelho reprodutor masculino. Gineceu, aparelho reprodutor feminino da planta. E lá tem os gametas. Então, esses gametas, o grão de pólen e a oosfera, vão amadurecer em tempos diferentes, para evitar que haja autogamia. O interessante é que haja diversidade biológica, ok? Mas continuemos na questão. Esse tipo de reprodução, ao longo do tempo, gera o vigor do híbrido, o vigor do heterozigoto, devido à fixação da heterozigose. Isso quer dizer que o indivíduo híbrido, o heterozigoto, ele é mais forte, tá? Nem sempre. Letra B. Heterogeneidade de características homozigotas e heterozigotas. Provavelmente não, porque vai depender do tipo de gene que cada um dessas espécies está carregando. Homogeneidade de características heterozigotas. Também não. Estabelecimento de características homozigotas. Opa, essa aí sim. Tá? Então, evita-se a autogamia, a autofecundação, por conta das características homozigotas. Essa parece estar mais correta. Mas, professor, característica homozigota, ela não é boa sempre? Não. Os genes homozigotos, eles só se expressam em homozigose. Então, se o indivíduo apresenta heterozigose, e ele tem uma característica boa, de repente, aparecendo em homozigose deve ou pode não ser bom para a espécie. Ok? Então, letra D parece que é a que está mais correta. E na letra E diz assim, a uniformidade de características homozigotas ou heterozigotas. Não, uma delas vai se expressar mais. Resposta correta, então, nós ficamos letra D. Estabelecimento de características homozigotas. Ok? Vamos lá. Continuemos. Lá, questão 12, página 49. Aí o indivíduo pegou uma faca, né? E cortou partes da planta. Lembrem, eu falei ainda agora de propagação vegetativa. É onde se pega parte dos vegetais e se propaga. Isso é clonagem. Então, faz isso aí, por exemplo, com o hortelã que vocês têm aí no fundo da casa de vocês. Ou no jardim da casa de vocês. E aí, ele pegou o talo dessa plantinha, colocou na água e aguardou para que houvesse uma desdiferenciação celular. Daí apareceu
caule e apareceu raiz nessa parte vegetal cortada aí. Então, o que diz? A imagem indica um processo para reproduzir violetas. Sobre ele podemos afirmar que as novas violetas geradas são geneticamente idênticas à do quadro 1. Quadro 1 é aquela plantinha lá bonitinha no vaso. Parece que essa é a correta. Vamos lá. Letra B. A polinização é necessária para esse tipo de reprodução. Não, isso aí é uma reprodução assexuada, sem polinizador, sem grãos de pólen contribuindo agora. Letra C. As novas violetas nascem de frutos da primeira. Não foi o caso. Nasceu de uma parte que não era o fruto da violeta do desenho 1. As partes retiradas devem morrer, já que não possuem raízes. Não, tirou, deixou no local onde ela pudesse se desdiferenciar e formar tecido como caule e raiz, pronto, vai desenvolver. Então não vão morrer não. Letra E. O processo seria mais eficiente se uma pétala da flor fosse utilizada em vez das folhas. Não, uma pétala é tecido altamente diferenciado. Então, não é mais eficiente. Resposta correta, então. Letra A, ok? Parabéns para quem acertou. Bom, mais uma. Lá na página 49, a questão 1. Diz assim: os cromossomos, aqueles feitos de DNA de eucariontes, só lembrando, seres eucariontes apresentam cromossomos filamentosos, seres procariontes apresentam cromossomos circulares, ok? Vamos adiante, nós somos eucariontes, então nós temos cromossomos filamentosos num número de 46. Formados de DNA associado a proteínas, os cromossomos. A associação entre esses dois tipos de moléculas se torna tão compacta durante uma divisão celular que paralisa os processos de transcrição e replicação. Devemos lembrar da divisão celular. Peguem um livrinho de vocês e estudem um pouco mais sobre divisão celular. Direcionando a célula a dividir equitativamente seu material genético. O centrômero de um cromossomo é de extrema importância para a... Peraí, eu não sei onde é que está o centrômero, professor. Centrômero é essa estrutura que está mesmo no meio desse cromossomo que eu pus o desenho para vocês aí. Ok? No meio do X. Letra A. Então tá, o centrômero de cromossomo é de extrema importância para a síntese de ácidos nucleicos durante o ciclo celular? Não. Distribuição adequada de informação hereditária? Também não. Formação do crossing over e recombinação genética? Lembrem, nós precisamos rever divisão celular, mitose e meiose. Tem aula gravada para vocês lá na plataforma. Letra D. Síntese proteica durante a divisão celular. Letra E. Estabilização das pontas dos cromossomos na meiose. Resposta correta. Letra B. Distribuição adequada de informação hereditária. Ok? Lembrem, esse centrômero ele vai ser quebrado e ele vai ser puxado para os lados, para os polos, para formar as duas células filhas. Ok? Pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Porém, não esqueçam, acessem as nossas plataformas. Elas estão sempre para vocês. Valeu, tchau, um abraço.